curiosidade sobre esse livro, o Murakami, o escritor, que escreveu Norwegian Wood e tantos outros aqui que vou colocar por aqui, ele aprendeu norueguês porque ele queria traduzir esse livro. Inclusive atrás aqui tem uns blurbs, né, de alguns escritores, tipo Karl Ove Knausgård, também discutido no primeiro vídeo do canal. Esse livro aqui eu acho que ele se divide em 3 partes. De novo, eu vou contar o livro, vai ter spoiler. Inclusive tem um spoiler na contracapa, mas é uma imagem. E você não vai saber que é um spoiler até você chegar no que a imagem representa. Contando por cima é a história do Bjorn Hansen. Ele já começa o livro em média res. Ele começa cronologicamente na abertura do segundo ato, mas isso é comum. O que certamente já se passou no livro foi a relação dele com a primeira mulher, e ele deixa a mulher e o filho para trás, assim como o Johan no Pudor. E ele vai morar numa cidadezinha um pouco menor, Kongsberg, o nome da cidade. Ele vira tesoureiro nessa cidade porque ele tem um currículo invejável. Tem até uma discussão assim que tinha 2 caras nessa cidade de Kongsberg que eles estavam disputando essa vaga de tesoureiro. Assim, um com o outro se engalfinhando, porque ambos eram mais ou menos do mesmo nível. Aí chega esse cara de fora e rouba a vaga dos 2. Então os 2 que eram inimigos viram amigos por causa do inimigo em comum. Ele, né? O personagem principal, Bjorn. A esposa dele é bem atuante nessa cidade e ela tem uma companhia teatral. E lá pelas tantas, né, depois de alguns anos fazendo operetas, que é uma coisa que ele não curtia muito, o personagem principal, ele tem a ideia de fazer uma peça do Ibsen. Qual? O Pato Selvagem. Outra conexão, né, que me faz querer ler a peça, por sinal. E é um fracasso, né, quando eles apresentam a peça, porque ninguém ali é ator profissional, então realmente as coisas desandam. E começa a desandar a partir dali o próprio casamento deles, né, depois de 14 anos, se eu não me engano. Depois de 14 anos casados, ele simplesmente se muda para um apartamento sozinho e termina as coisas com essa segunda mulher. E é um cara assim que também tem pudor de viver a vida, assim, ele tá procurando um sentido, assim como os personagens do Pudor. Esse, digamos, é o primeiro ato. O segundo ato começa quando ele recebe a visita do filho, que é um universitário. Ele vai, na verdade, começar o curso dele. Eu esqueci agora exatamente o que é, mas é alguma coisa com ótica, né? E ele vai nesse curso porque o melhor amigo dele tem uma ótica, né, na família, e já meio que tem emprego garantido, né? É a maior ótica da Noruega, já tem emprego garantido. Mas o que acontece é que esse amigo dá o bolo nele, total, e vai estudar em Londres, vai estudar na melhor faculdade da área. E ele fica ali, nessa cidade de Kongsberg. Ele vai morar no apartamento do pai, né, enquanto ele não consegue alojar-se em outro lugar. Ele vai analisando o comportamento do filho, chegando à conclusão de que o filho não tem amigos, assim, que o cara deu bolo nele, porque na verdade nunca foi grande amigo. Eles simplesmente estavam convivendo obrigatoriamente no espaço do exército, né? Então você se relaciona com quem tem. Mas na primeira opção de deixar o cara de lado, deixou. E também o cara não tem amigos na faculdade. E existe um tanto de projeção, eu sinto, do pai em relação ao filho, dessa coisa de achá-lo assim, uma criatura desprezível, né? Que não tem futuro, que não tem nada com nada, que fica falando as coisas, né? Fica se gabando como se tivesse algo de que se gabar.
Não tem. Ele mantém certa distância do filho. Tem muita coisa não dita. Essa é a verdade, né? Ele não procura invadir muito a vida do filho. O filho, ele talvez tente muito pelas entrelinhas procurar uma validação do pai, mas isso não acontece, até porque o pai não o acha digno dessa valorização, não tem o que valorizar, porque o pai vê assim como uma fraqueza. O cara escolheu a faculdade por causa de um amigo. Esse cara não tem vontade própria. Mas ele também é, como eu falo, né, merda na água. Ele se apaixonou pela mulher, assim como o filho, né, se apaixonou, se ligou com um amigo e aceitou. Assim, não é como se ele tivesse pensado em ser tesoureiro de Kongsberg. Por isso que eu falo da projeção. E o terceiro ato, ele é muito esquisito. Ele certamente me deixou pensando, e esse é o maior spoiler de todos, assim, esse é o único que eu vejo que pode, assim, se você tem qualquer plano de ler esse aqui e se importa com spoiler, esse é o único que eu acho que poderia danificar a leitura do livro. Então pode passar para esse tempo aqui, se você não quiser ouvir sobre esse terceiro ato. Ele monta um plano com um dos médicos da cidade. A gente não fica sabendo que plano é esse até um pouco depois, né? Mas o plano parece ser o seguinte: eles vão falsificar uma condição de ele ser paraplégico. O que não me é claro é por que diabos um homem sadio, capaz, gostaria de ser paraplégico. Daí eu fiquei procurando resposta, assim, será que a vida desse cara era tão fácil, né? Ele tinha tantas possibilidades que ele quis diminuir as possibilidades dele estando preso a uma cadeira? Será que ele queria pregar uma peça nas pessoas, sendo que parece que a maior peça que ele está pregando é contra ele mesmo? Eu não sei. Esse livro é como aquele filme que termina assim e tu fica... não entendi. Vocês podem comentar, né, me ajudem. Por que diabos uma pessoa faria isso, né? Não é para ser uma tara, um fetiche, assim. Por exemplo, alguns meses atrás eu li esse livro Head Cheese, que é sobre gente que tem tara de amputar-se, né? Aí é uma coisa realmente sexual, não é o caso. Eu não saquei a motivação desse personagem. E isso fez com que eu sentisse que o livro partiu para uma coisa quase nonsense. Afetou o meu apreço. Eu teria curiosidade se eles lançarem um terceiro livro do Dag Solstad. Eu leria, até para ver se essa minha impressão está errada, né? De que ele só consegue escrever um tipo de livro. E esses dois, eles estão conectados de tantas formas, assim, parecem questões muito similares. O Pato Selvagem, eu acho que eles formam meio que um duo. Fico aí na expectativa para futuros lançamentos. Só dando um extra aqui, eu mostrei o Henrik Ibsen da Karambaia. Tem outros dois lançamentos da Karambaia que talvez possam interessar a quem curte literatura escandinava também, né? Já que estamos nessa veia. Esses dois livros são suecos, mas está na literatura escandinava. Quem sabe no futuro eu os analise no canal, porque eu ainda não os li. O primeiro é Kalocaína, da Karimboye, da Karambaia, Karimboye. E o outro, que está sendo lançado pela primeira vez no Brasil, também, é a saga de Gösta Berling, da Selma Lagerlöf. E, gente, é isso aí. Meu nome é Yuri Cunha, do Culturalog. E se vocês curtiram, né, vocês sabem como funciona o YouTube, curte. Eu também tenho um Instagram, onde eu posto diariamente coisas que eu tô ouvindo, coisas que eu às vezes estou lendo, estou assistindo, né?
e coloco às vezes umas palavrinhas-chave para vocês saberem mais ou menos sobre o que é e o que eu achei. Muito obrigado por estarem aqui nesse retorno e a gente se vê.